Olá, pessoal. Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio da segunda mostra de residências do Hospital das Clínicas da UFMG. Nesse evento virtual que a gente pensou, os alunos da graduação vão poder entrevistar os profissionais, os supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas da UFMG. Meu nome é Catarina, eu sou estudante do sexto período da graduação, sou coordenadora do ensino médico do DA em 2020 e desde que eu entrei na faculdade eu tenho esse sonho de me formar uma médica neurologista. Então, é por isso que hoje a gente vai conversar com o professor Paulo Pereira Cristo, que é supervisor da neurologia lá no HC. O professor Paulo, ele é médico pela UFMG e doutor em neurologia pela USP. E além de ser professor adjunto na nossa faculdade, ele também trabalha como médico neurologista na Santa Casa de Belo Horizonte e faz parte da Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina. Professor Paulo, eu agradeço novamente pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje e te dou esse espaço para você se apresentar e ter sua fala inicial. Obrigado, Catarina. Primeiro, eu queria parabenizar você e todos do DA por esse evento e por essa iniciativa. Muitos de nós, eu me incluo, não tiveram essa possibilidade de ter uma explicação das diversas especialidades antes de escolher a sua própria e apesar da gente ou de todos que forem passar por aqui não esgotar o tema, vai dar algumas pistas, algumas dicas, algumas ideias do que é a especialidade. Isso, com certeza, vai fazer com que muitos de vocês tenham mais certeza do que quer fazer. Inclusive, depois dessa conversa, você vai acabar tendo mais certeza se sim ou se não. Porque essas coisas se passam. E acaba que eu acho que cada um que você for conversar vai ter esse... falar de sua especialidade com um ânimo muito grande, um gosto muito grande. Porque, afinal, todos nós lá do Hospital das Clínicas, diversas especialidades, vive isso 24 horas. Vive com alunos, vive com residente, vive com paciente e acaba a gente gosta do que faz e acaba gostando mais quando a gente estuda aquilo. Quanto mais a gente estuda e gosta de um tema, mais a gente tem prazer com isso. E não foi diferente para mim com a neurologia. Eu fiz faculdade na UFMG, depois eu fiz clínica médica na Santa Casa, depois eu fiz neurologia na Santa Casa, mestrado e doutorado em São Paulo, tudo em neurologia. Volto aqui para Belo Horizonte, faço um pós-doutorado na UFMG e acabo entrando na faculdade, tanto como professor quanto no Hospital das Clínicas, para residência. E preceptorar a residência é uma das coisas mais gratificantes que a gente tem. A gente está aprendendo todos os dias, assim como a gente está tentando. Essa troca é muito legal, muito interessante. Eu estou aqui à disposição para vocês. A gente agradece demais. Tenho certeza que esse contato direto com alguém que está atuando na área vai ser muito diferencial assim, para o aluno de graduação conseguir pensar os caminhos que ele quer ir trilhando na vida. Queria começar, professor, perguntando para você, pedindo para você falar um pouco sobre a especialidade, a história da neurologia lá no HC, como que se dá os moldes de seleção hoje, quantas vagas que são abertas por concurso. Ótimo. O Hospital das Clínicas é um dos, se não o mais antigo, a ter residência em neurologia clínica de Belo Horizonte do estado. A Santa Casa também tem uma residência há muitos anos, mas no início ela era em conjunto com a neurocirurgia. E já no Hospital das Clínicas, desde o início, a neurologia era uma especialidade distinta da neurocirurgia. Porque até alguns anos atrás, muitos neurocirurgiões acabam fazendo também, ou faziam também a neurologia, até pela poucos especialistas em neurologia, principalmente no interior do estado. Mas isso, com o grande número de residências em neurologia, com o grande número de residentes que se formaram em neurologia e com o aumento exponencial do conhecimento em neurologia, acaba que isso não é mais aceitável ou possível. Então, hoje o neurologista tem uma gama muito grande de doenças que vê, tem uma
um número muito grande de informações e acaba que são especialidades distintas. No Hospital das Clínicas, por muitos anos, tiveram somente 2 vagas. Nos últimos 8 anos ou 10 anos foram aumentadas essas vagas gradativamente, ao passo que hoje nós temos 6 vagas de residente em neurologia clínica por ano. Uhum. Então, são 3 anos. O primeiro ano ele cursa clínica médica, junto com todos os residentes de clínica médica e com o programa de clínica médica. E já no segundo e terceiro ano, ele cursa neurologia, integralmente com toda a equipe da neurologia. E, como eu comentei, são 6 candidatos. Foram aumentando o número de candidatos vagas. Na verdade, são 6 residentes e o número de candidatos vagas foi aumentando no decorrer dos anos. Por ser uma residência reconhecida em Minas inteiro e no Brasil, esse número foi aumentando. Também é o fato de que aumentaram muitas faculdades de medicina, aumentaram muito os médicos formados, e como a neurologia atrai muito os estudantes também, por ter uma gama de doenças, e nós vamos conversar sobre ela mais para frente, que são muito prevalentes na população, acaba chamando a atenção de muitos estudantes. Certo é que esse ano nós tivemos 180 candidatos por vaga. Isso está acontecendo já nos últimos 2, 3 anos, uma média de 180 a 200 candidatos por vaga. Uhum. Isso é uma coisa boa, mostra que a residência nossa é muito procurada por muitos residentes daqui, de Belo Horizonte, de Minas e de fora também. Nós temos recebido muito residente do Nordeste também, muito residente interessante isso. Uhum. Que legal, né? Um atestado do reconhecimento, né, da qualidade do programa. E em relação à formação, né, como que dá a distribuição da carga horária nesses anos de especialização? E como que ela difere também entre os anos, né? Se você vai tendo mais carga horária a partir do desenvolvimento dessa especialidade. Ok. Bom, isso é importante e é uma coisa interessante também, é saber o neurologista. Talvez vocês vão querer saber o que o neurologista faz, né? E a residência traduz o que ele faz e o que ele vai fazer no contexto da sua vida. O neurologista, então, é o médico que é especializado em doenças do sistema nervoso, tanto o sistema nervoso periférico como central. E que atende os pacientes com várias queixas neurológicas. E quais são as queixas neurológicas? As queixas são fraqueza, dor de cabeça, incoordenação, vertigem, distúrbio de sensibilidade, distúrbio de visão. Então, são várias queixas neurológicas que vão ser motivos de diagnóstico de várias doenças neurológicas, e doenças neurológicas muito frequentes. Por exemplo, enxaqueca, que é a causa de ida em pronto-socorro, uma das principais causas de consultas em pronto-socorro e em consultórios e ambulatórios também. Mas nós temos e tratamos outras doenças como epilepsia. Basicamente, 1% da população pode ter crises epilépticas. AVC, acidente vascular cerebral, que é a causa que mais mata no Brasil e é a segunda causa de incapacidade no mundo inteiro. Nós temos pacientes e tratamos pacientes com doenças inflamatórias do sistema nervoso, onde a esclerose múltipla é o seu principal exemplo. Nós tratamos pacientes com doenças demenciais, onde o Alzheimer é o principal exemplo, e nós estamos vendo a nossa população cada vez mais envelhecendo, e isso leva a um aumento dessas doenças que a gente chama neurodegenerativa, e aí nós incluímos nela tanto o Alzheimer, que causa problemas de memória, problemas de concentração, problemas de orientação e uma alteração das suas atividades de vida diária, e também nós temos doenças como a doença de Parkinson, que pode causar doenças motoras e distúrbios motores
que por vezes atrapalha a qualidade de vida. Então, nós temos uma gama muito grande de doenças neurológicas, doenças prevalentes. E isso se faz na nossa residência. Nós temos uma residência onde nós temos vários ambulatórios de subespecialidades neurológicas. Ambulatório de distúrbio de movimento, ambulatório de doenças cognitivas ou neurocognitivas, que são as doenças demenciais, ambulatórios de doenças neuromusculares, onde se vê pacientes com neuropatias periféricas, esclerose lateral amiotrófica, miastenia grave, distrofias, ambulatório de epilepsia, onde as síndromes epilépticas e as crises convulsivas epilépticas são vistas, ambulatório de neurogenética, ambulatório de cefaleia, ambulatório de doenças cerebrovasculares, os acidentes vasculares cerebrais, e ambulatório de doenças neuroinfecciosas, que são as complicações do... E hoje está muito na moda a gente falar do Covid, a gente sabe que o Covid também tem, ou leva a doenças infecciosas, mas as doenças infecciosas relacionadas ao HIV, meningite, encefalites, etc. Uhum. Então, nós temos ambulatório de várias subespecialidades, onde o residente passa em estágios que variam de 2 a 3 meses em cada especialidade. E isso é feito no R2 e no R3 de forma rotatória entre eles. Também nós temos estágio de pronto-socorro, lá no pronto-socorro do HC, e estágio de enfermaria. Então, o tipo de paciente do pronto-socorro e o tipo de paciente de enfermaria é um pouco diferente do tipo do ambulatório. Então, isso se casa, isso se complementa, esse estudo, né, ou essa vivência com os pacientes neurológicos. Uhum. É uma dúvida muito frequente, eu acho que dentro da graduação, de como que funciona essa divisão dos rodízios, dos cenários de prática dentro do HC. Então, você diria assim, que existe uma gama muito grande de casos que esse residente vai ver, né? Ele vai ver a neurologia por completo, em toda a sua diversidade. E isso é interessante. Nós criamos também, dentro da graduação, uma matéria que é optativa em neurologia, que ela ocorre no 12º período. E esse aluno, ele acaba passando em vários ambulatórios desses que eu te falei, de subespecialidades. E muitas vezes está com o residente com um contato muito próximo e com o preceptor também, que muitas vezes são professores ou outros não, são só preceptores. Então, muitos dos que passaram por lá no último ano, nos últimos 2 anos dessa matéria, ajudaram a escolher esse caminho, quer ou não quer neurologia. Então, essas optativas também ajudam muito nisso. E eu estou comentando isso por quê? Porque eles passam nesses ambulatórios que eu te comentei de especialidades. Então, uma tarde inteira vendo pacientes com doença de Parkinson, uma tarde inteira vendo pacientes com doença de Alzheimer, uma manhã inteira vendo pacientes com neuroinfecção, com acidente vascular cerebral, com cefaleias de diferentes tipos, inclusive enxaqueca. E a mesma coisa que o residente faz esse rodízio. A cada 2, 3 meses, ele roda em determinado conjunto de ambulatórios ou enfermaria. Uhum. E ele tem também, junto com o ambulatório de epilepsia, um contato com eletroencefalograma. Junto com o ambulatório de neuromuscular, um contato com eletromiografia, que são 2 exames que está muito ligado à prática do neurologista, eletroencefalograma e eletromiografia, que estuda o nervo periférico. Uhum. Uhum. O pessoal tem muita dúvida também, professor, em relação a plantão. Como se dá a distribuição desses plantões e como que é a relação entre o residente e a preceptoria. É uma coisa que surge. A carga horária semanal é em torno de 60 horas, né? Aquela que o MEC regimenta para os residentes, 60 horas. Sendo que dessas 60 horas você tem normalmente um plantão de 12 horas, seja de dia, seja de noite, dependendo da escala.
então 60 horas semanais com um plantão de 12 horas, o que é mais ou menos semelhante à residência de neurologia em todos os outros lugares e também as residências de outras especialidades. O plantão, ele sempre tem um preceptor, nós temos plantonista no pronto-socorro, 24 horas, plantonista de neurologia, e esse plantonista acaba ajudando na preceptoria, assim como também os preceptores de enfermaria, né, que ajudam no desenvolver do plantão. E em todos os ambulatórios nós temos os preceptores fixos também nesses ambulatórios. Então a assistência é muito grande para esses novos residentes, tanto R1, R2 ou R3. Então, basicamente, é um plantão de 12 horas e uma média de 60 horas semanais. E dentro dessas 60 horas semanais, divide ambulatório, enfermaria, etc. E, professor, como funciona, como é estruturada a parte teórica dessa residência, né? Se o residente ele vai ter aulas teóricas, como que funciona esse aprendizado? A nossa residência do Hospital das Clínicas, nós temos uma parte teórica extensa, no sentido de que cada um desses ambulatórios de especialidades tem a sua carga teórica. Por exemplo, ambulatório de neuroinfecção tem o seu GD, grupo de discussão referente à neuroinfecção. Ambulatório de doenças neurocognitivas, de doenças demenciais, tem sua carga horária também, tanto de GD quanto de aulas. Então, cada ambulatório tem o seu grupo de discussões e aulas, tanto dada por preceptores quanto pelos próprios residentes. E nós temos uma reunião geral do serviço, que funciona sexta-feira, 7h30, e é aberta a toda a comunidade. Agora ela está funcionando de uma forma online, igual nós estamos aqui agora. Mas ela é física no terceiro andar do Hospital das Clínicas, aberta. E funciona de 7h30 até 8h30, 9 horas, onde sempre há um grande tema a ser apresentado, seja pelo residente ou pelo preceptor, e uma discussão com todos da equipe. Então, na sexta-feira é onde todos esses profissionais das diversas subespecialidades se reúnem, se encontram e acabam discutindo temas diversos. Mas cada ambulatório tem a sua atividade didática, a sua atividade teórica, e isso é interessante, porque ela é vista pelo subespecialista, né? Pelo ultra especialista daquela área. Com certeza, você vai ter um aprendizado maciço dentro daquela área que tem expertise, né? Professor, em relação a... Você está falando dos vários ambulatórios, né, que existem lá na Neuro, o pessoal perguntou sobre quais áreas da neurologia são o HC é referência, então quais são as mais proeminentes, assim, dentro da residência, dentro do serviço. O Hospital das Clínicas e a neurologia em si, ela é uma referência em Belo Horizonte, é uma referência no estado e é uma referência no Brasil para diversas sub-áreas. Nós temos o professor Paulo Caramelli, que é uma referência no Brasil em doenças demenciais, em doenças de Alzheimer, bem como o professor Leonardo Cruz, que trabalham juntos. Nós temos no ambulatório de distúrbios do movimento o professor Francisco Cardoso, que é uma referência não só nacional, como mundial. Nós temos no ambulatório de neuromuscular o doutor Rodrigo. Nós temos então, de epilepsia, a doutora Ana Paula, a doutora Érica. Nós temos uma referência em várias subespecialidades. Algumas são mais hipertrofiadas do que outras, mas basicamente todas as especialidades, especialidades, a gente consegue ter um nome interessante, tanto em Belo Horizonte, em Minas, como no Brasil. E os ambulatórios também não funcionam só com a assistência e com o ensino. Acaba funcionando muitos deles como pesquisa também. Porque todo bom serviço tem que ter um tripé. Tem que ser ensino, assistência, que é fundamental para nós, e pesquisa.
e acaba a gente ter uma atividade de pesquisa onde muitos dos nossos residentes fazem mestrado, fazem doutorado ou fazem fellow. Fellow seria um ano após a residência, aonde esse residente se dedica especificamente a uma subespecialidade. E nós temos o fellow de neurofisiologia, aonde ele vê eletromiografia e neuromuscular. Nós temos um fellow de distúrbios de movimento e demência, onde ele vê especificamente essas duas áreas. Nós estamos terminando aí um fellow para escrever, para ter um fellow de epilepsia e também de neuroinfecção. Então, acaba que é um complemento da residência que ele pode fazer após finalizada a sua residência de 3 anos. Uhum. E uma outra coisa a chamar a atenção, sabe, Catarina? Há uma discussão no Ministério, no MEC, Ministério da Educação, e também na Academia Brasileira de Neurologia, de se avaliar, passar a residência de neurologia de 3 para 4 anos. Ela ainda é 3 anos, mas talvez nos próximos anos possa vir tornar 4 anos, pelo assim, a complexidade e a quantidade de informações que tem sido gerado, e talvez tenha se acreditado que talvez 1 ano a mais poderia ajudar a esse conhecimento, a sedimentar mais esse conhecimento. Uhum. É interessante saber que tem esse incentivo, né, para a pesquisa. Eu acho que dentro da universidade deve ser uma coisa completamente valorizada, que a gente forme recursos humanos para a universidade pública também. Acho que isso é bem importante. Professor, agora eu queria saber se você podia falar algumas das vantagens e das desvantagens do programa de neurologia lá do HC, em relação aos outros programas em Belo Horizonte e em outros estados. Eu costumo brincar, às vezes, com o residente, com o acadêmico, às vezes, quando ele está no Hospital das Clínicas, e principalmente na neurologia, ele está numa ilha, porque, às vezes, você não vai ter esse grau de expertise que tem de muitos profissionais de lá em outros lugares. Então, acaba ele estar numa ilha onde ele tem um amparo muito grande de conhecimento dos seus especialistas. Então, eu acho que o ponto forte do Hospital das Clínicas é o material humano, o material docente, reconhecido em todo o estado. E um outro ponto forte por ser um hospital público e um hospital escola, o número de pacientes. Então, nós temos um grande atendimento ambulatorial, e também no pronto-socorro, na enfermaria. Isso faz com que o residente aprenda, porque na residência é o momento que ele tem de ver o maior número de pacientes possível e de diversos problemas de saúde para conseguir ter alguém para discutir, sanar suas dúvidas e constituir o aprendizado. Então, eu acho que os 2 pontos fortes o corpo docente e a quantidade de pacientes. Talvez o ponto fraco não é um ponto fraco, mas assim, que muitas vezes a gente realmente sente que 2 anos é pouco. Se tivesse um pouco mais, a gente poderia esgotar um pouco mais dos assuntos. De uma forma mais completa, né? Existem residências, é uma pergunta minha agora, se existem programas na neurologia de mais tempo ou são todos 3 anos no Brasil inteiro, assim? Boa pergunta. São todos 3 anos no Brasil, oficial pelo MEC. A partir do ano que vem, vai ter alguns serviços que vão fazer um piloto. Não sei nem se nós vamos conseguir isso ano que vem por causa dessa história do Covid atual. Mas há uma ideia de que o ano que vem ou outro tem um piloto em alguns serviços de 4 anos, mas não ainda instituído pelo MEC. Entendi. Certo. Professor, em relação à formação, né, desse residente no 1º, 2º, 3º ano de residência, como que funciona o crescimento, vamos dizer assim, da autonomia e da responsabilização desse residente enquanto membro do serviço mesmo? É um contínuo,
O residente do primeiro ano passa pela clínica, eu acho que é importante porque ele primeiro conhece o hospital, conhece a burocracia do hospital, conhece as diversas subespecialidades e tem um contato com a clínica médica, né? Que nós somos uma especialidade clínica, não é cirúrgica. Então, esse contato com a clínica e saber tratar uma hipertensão, tratar um diabetes, é de suma importância para nós. E o segundo ano, aí sim, ele já começa a sua formação em neurologia, e aí o que a gente vê é que ele tem que despender, pelo menos no início da sua residência, um tempo um pouco maior para semiologia neurológica, para neuroanatomia, para poder entender como que examina esse paciente e chegar àqueles diagnósticos que você vai passar por isso, e muitos que estão escutando já passou um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico topográfico e um diagnóstico etiológico. Então, ele começa a sedimentar melhor esse entendimento. E, de paralelo, ele começa a ver, tanto no hospital quanto no ambulatório, essas doenças neurológicas mais prevalentes. No terceiro ano, a gente vê o salto que ele dá. Ele dá um salto muito grande por esses conhecimentos adquiridos, por essa vivência e por esse intercâmbio com os preceptores. E é muito notório isso que a gente vê nas aulas, porque todos eles dão pelo menos 2 aulas magnas para todo mundo durante a residência. E a gente vê o qual melhora essas aulas, essa desenvoltura. E a aula é um momento muito bom de aprendizado. Talvez a gente aprende mais quando a gente vai dar uma aula do que quando a gente assiste a aula. Isso aí já está mais do que provado. E a gente vê essa evolução, é legal, ela é gratificante e eu acho que os residentes também veem isso. Achei muito interessante. Uhum. Professor, foi perguntado se o formado, né, o residente que se forma na neurologia e depois de um tempo de atuação, se é comum que ele esqueça alguns conteúdos de clínica médica. Qual que é a sua opinião? A clínica médica talvez seja um pré-requisito para a neurologia, mas, obviamente, com o passar dos anos, ele não vai estar um up-to-date na clínica médica. A clínica médica é só um conhecimento básico de pré-requisito. Né? Com o passar aí de 2, 3, 4, 10, 20 anos, ele já não vai estar tão up-to-date em alguns meandros da clínica médica. Mas ele vai saber o que é uma hipertensão, como tratar, vai estar bem atualizado às vezes nisso, porque a gente tem o acidente vascular cerebral, não tem como a gente tratar um acidente vascular cerebral sem ter um certo conhecimento de hipertensão, diabetes, dislipidemia, tratar o Alzheimer sem ter um certo conhecimento de geriatria. Então, obviamente, a gente não vai estar up-to-date, mas ela é um pré-requisito importante. É um pré-requisito importante. Eu acredito que não tenha como a gente fazer neurologia sem ter esse ano de clínica. Mas, obviamente, não é para ser clínico geral. Não é para ser clínico geral, é só um pré-requisito. Em relação ao mercado de trabalho, qual que é a sua leitura hoje em Belo Horizonte, tanto no sistema público, né, tanto no privado? É uma pergunta recorrente também. A neurologia ainda tem o seu mercado de trabalho. A gente sabe que há um aumento muito grande de faculdades médicas, há um aumento muito grande de estudantes formados, e a gente projeta que daqui 5, 6 anos, até 10 anos, esse número vai ser extremamente alto. Isso pode e deve impactar no mercado de trabalho de muita gente. Mas as especialidades talvez vá demorar um pouco mais para isso impactar do que as especialidades gerais. Então, o mercado de trabalho, basicamente, nós temos trabalho em pronto-socorro, em urgência. É muito difícil você ter uma urgência, seja em hospital público ou privado, que não tenha um neurologista. Porque acidente vascular cerebral, como eu comentei, é uma das doenças que mais incapacita e mata no Brasil, então é muito prevalente. Então,
pronto-socorro, cefaleia, né? Então, pronto-socorro sempre vai ter um espaço para o neurologista. E também, fundamentalmente, ambulatório. Então, tem neurologistas que preferem, não, eu não quero pronto-socorro, eu quero fazer só ambulatório. E nos ambulatórios ele tem também uma gama muito grande de pacientes, fundamentalmente ambulatorial. As doenças de Alzheimer, doenças de Parkinson, epilepsia. Então, ele tem dois nichos aí, né? Interno, de PA e pacientes internados, e ambulatorial, que pode ser casado, mas eles podem fazer isso distintamente. E você ainda tem um terceiro ramo, aí, um braço, que é a propedêutica, os exames complementares, que ele pode se especializar após a residência para fazer, seja eletroencefalograma, quem mexe com epilepsia, ou eletromiografia, quem mexe com nervo periférico ou neuromuscular. São dois exames complementares que ele pode. E um terceiro ramo, um quarto ramo, talvez, seja o que a gente chama da neuroradiologia. Talvez ele possa ainda especializar em imagem, mas não é o mais comum. O mais comum é basicamente isso mesmo, ambulatório, pronto-socorro e essa propedêutica de eletroencefalo e eletromio. Uhum. Como que funciona, professor, esse encaminhamento para subespecialização, né? Você falou dos fellows e tudo mais, mas como que acontece depois que você forma esse residente, você quer ficar nesse ramo específico dentro da neuro? Isso às vezes é uma tendência mundial e no Brasil não é diferente em várias especialidades. Como o conhecimento de cada doença aumentou muito, muitas vezes essas especialidades se subdividem em subespecialidades. É assim na endócrino, é assim na cardio e é assim na neurologia também. Nós formamos no Hospital das Clínicas e na maioria das residências o neurologista geral. Porque nós acreditamos que ele tem que ter um fundamento geral para ter a capacidade de agir em ambulatório e agir também em pronto-socorro. E após a residência, alguns têm mais facilidade, mais gosto em algumas subespecialidades. Exemplo, tem residentes que gostam mais de epilepsia, né, as crises convulsivas, crises epilépticas. E aí tenta fazer algum fellow ou alguma especialidade a mais em epilepsia. Tem gente que tem uma afinidade maior com a neurogeriatria, então pacientes com doença de Parkinson, com doenças, distúrbios de movimento no geral, ou mesmo com doenças demenciais, Alzheimer. Então, eu acho que assim como acontece com o aluno durante a graduação, vai acontecendo com o residente durante a sua formação. Vai ter aquelas doenças que agradam mais ele. E ele acaba naturalmente estudando mais aquilo e quando acaba a sua residência, se dedica mais àquilo. Seja de uma forma individual, ou seja, fazendo algum fellow ou alguma especialização, seja no Brasil ou fora do Brasil, a respeito daquela doença. Uhum. Professor, eu queria saber um pouquinho agora sobre a sua experiência, assim. Como que foi o seu processo pela escolha da neurologia? Como foi o seu processo de formar-se residente e neurologista? Como que isso funcionou? Quais foram as suas dificuldades? Algo nesse sentido. Eu comentei com você antes que muitos de nós, eu incluso, não tive essa possibilidade de ter um contato com diversas especialidades antes para resolver. Eu, assim, quando estava no sexto período, igual você, tinha certeza que eu queria era pediatria. E até o 12º período ainda achava que era pediatria. Mas depois eu tive a oportunidade de fazer um internato também de neurologia. Eu acho que eu me identifiquei com a neurologia, com o tipo de paciente, com os preceptores. Você até tinha me perguntado sobre isso. Eu acho que quando a gente tem algum preceptor, algum professor, aonde a gente sente alguma afinidade, vê o gosto dele, vê a desenvoltura, a gente acaba sendo influenciado por isso. Então, são todas coisas que influenciam.
E aí, no 12º período, eu acabei optando pela neurologia e, felizmente, acho que eu fiz a escolha correta. Até hoje não tive nenhum dissabor ou nenhuma decepção, não. E cada dia que passa, eu tenho mais vontade de estudar, de estar com o residente, com o aluno e de transparecer essa vontade. Ai, que legal. Mas no processo, assim, de residência, quais foram as suas principais dificuldades? O que foi mais desafiador para você dentro da neuro? Eu acho que a dificuldade maior do residente, muitos deles, é a mesma do aluno. É a formular o diagnóstico anatômico ou neuroanatômico, porque a gente precisa um pouco da neuroanatomia, da neurofisiologia, de entender um pouco essas relações para a gente conseguir pensar naquele sinal, naquele sintoma, aonde é a localização, o porquê daquela localização. Então, talvez a dificuldade maior que eu tive, que os residentes têm, é formular esse raciocínio. Até porque, muitas vezes, pelo menos na minha época, não era tão bem assim assimilada por nós a neuroanatomia, a semiologia neurológica, e acaba que isto é o que é no mundo inteiro, viu? Não é só nossa, não. Existe um termo que foi cunhado pelo pessoal de Harvard que chama neurofobia. Então, muitos alunos de medicina no mundo inteiro têm a neurofobia por causa disso, que muitas vezes a neuroanatomia não foi bem dada, a semiologia não foi bem dada, e aí ele vai criando aquela certa resistência contra isto. E quando a gente vai ver, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Uhum. Então, basta a gente ter paciência e ler, estudar e sanar as dúvidas. Acho que a complexidade de tudo assusta um pouco. Eu não conhecia esse termo, mas entendo de onde ele vem. Isso é o famoso preconceito que a gente Pois tem. é, A gente só desfaz quando a gente senta e vê, opa, não é tão assim, né? com certeza. Professor, eu queria perguntar agora da rotina de um médico neurologista. A sua rotina, por exemplo, junto ao programa e dentro de um plantão, como que é a prática, sabe, o dia a dia? A rotina minha é um pouco diferente, porque eu divido um pouco a atividade assistencial com a docência, tanto na UFMG quanto para os residentes. Mas a rotina de um neurologista, basicamente, seria, igual eu comentei, quem quer dar plantão, às vezes 12 horas ou 24 horas de plantão, ou quem não é uma condição que necessita, mas assim, quem quer dar plantão geralmente tem aí de 12 a 24 horas de plantão em algum pronto-socorro. Quem quer olhar leitos ou apartamentos de pacientes internados acaba passando de uma forma horizontal, né, por esses pacientes para ver a evolução durante a internação, a propedêutica e o tratamento dos mesmos, né, com essas doenças todas que eu comentei, epilepsia, AVC, etc. E eu, fundamentalmente, ambulatório. Eu faço tanto ambulatório SUS, no Hospital das Clínicas e na Santa Casa, quanto faço também consultório privado. Então, eu acho que hoje, no Brasil, é muito difícil você ter um médico 100% SUS, 100% privado. Você acaba que mescla entre as duas coisas. Então, obviamente, tem aqueles que ficam 100% no consultório privado, aqueles que ficam 100% em serviço do SUS, mas a maioria ainda mescla as duas coisas, SUS e privado. Uhum. Eu costumo brincar que no SUS, no consultório, eu ganho a terra, o importante, e no SUS eu ganho o céu, que é onde a gente tem uma infinidade de pacientes e a gente aprende todos os dias, todos os dias. Que legal, professor. Por último, eu acho que
eu queria saber se você tem alguma mensagem, alguma dica, algum norteamento para o acadêmico que está pensando em seguir a área, eu e os meus colegas que vão assistir esse vídeo. Eu acho que, primeiro, esses vídeos aqui são fundamentais, eu acho que é interessante, mas sempre lembrando que isso é a opinião de uma pessoa e uma pessoa que está ali naquela área há muito tempo e gosta daquilo. Então, eu acho que a vivência é interessante. A gente sabe, às vezes a gente não sabe o que quer, mas a gente sabe o que não quer. Então, você começa separando tudo que você sabe que não quer, e aquelas poucas ou que você acha que quer e acha que vai ser o seu norteador da residência, e tenta fazer, seja uma optativa, seja acompanhar alguém, tanto oficial quanto extraoficialmente, tanto no Hospital das Clínicas quanto fora, e com pouco tempo você vai acabar percebendo se é aquilo mesmo ou não. E sempre sabendo que nada é definitivo. Você sempre tem e pode ter a opção de mudança. A vida são opções, né? Caminhos que você acaba decidindo. Caminho A ou B. Mas você ainda consegue refazer esses caminhos sempre que você quer. Então, eu acho que primeiro você tem que separar o que você não quer e aquelas poucas que você acha que gostaria, tentar fazer alguma imersão nela, seja nos das clínicas ou seja fora. Não necessariamente precisa de ser solar, até porque hoje a gente sabe a dificuldade que a gente tem do excesso de alunos e contingente no hospital. E isso você vai ter a certeza. Uhum. O seu exemplo eu acho que é bem importante de ter passado a graduação pensando na pediatria e para as pessoas têm essa urgência de definir, né, eu acho, ou que caminho seguir, qual residência eu quero, e não é uma coisa que precisa ser tão imediata, né, tão definitiva. É verdade, é verdade. E seja o que você definir, se você... a gente acaba gostando daquilo que a gente sabe. Então, se a gente está estudando, está sabendo, quanto mais a gente acaba estudando, mais a gente gosta daquilo. Então, eu acho que tentar também não ter essa pressão antes da hora. Você, como muitos que estão vendo, estão no sexto, sétimo, aproveita a faculdade, aproveita que a faculdade forma o generalista. Então, aproveita as outras especialidades também, que às vezes você descobre alguma coisa que enche seus olhos também. Eu acho que isso é bem importante, porque você vai seguindo na graduação já com esse pensamento de eu quero isso, quero isso, quero isso, você se torna um mau generalista, porque você vai meio que deixar um pouco de lado as outras coisas que você pode experimentar e pode gostar e deve saber. Pois é. Não deixa as oportunidades passarem. Tudo que você tiver de matéria, tenta ler, ver, e você vai ver. Porque às vezes a gente não gosta porque a gente não sabe que existe. Com certeza. Professora, as perguntas que a gente tinha selecionado foram essas. Eu te dou esse espaço para caso você queira falar mais alguma coisa. Mas já agradeço de antemão nossa conversa, que foi ótima, muito esclarecedora para mim. Tenho certeza que vai ser para os meus colegas também. Eu lhe agradeço. Eu acho que, como eu comentei, é uma iniciativa muito boa e que pode ajudar muita gente. Não vou me alongar, eu acho que a gente já comentou muita coisa, até porque eu acho que essas vão ter, eu não sei quantos esses programados, mas provavelmente vão ter mais de 20. Nós temos nos Palácios mais de 50 residências diferentes, então é uma gama muito grande para vocês escolherem. Obviamente você tem aquelas principais, aquelas onde você tem um volume de paciente maior. Por exemplo, cardiologia tem um volume grande, neurologia talvez seja a nossa especialidade do HC, que é onde atende mais ambulatorial. Então, você tem aquelas, pediatria, obstetrícia, aquelas que acabam muita gente dando mais atenção no primeiro momento. Mas a gente acaba sabendo que vocês vão ter que experimentar várias antes de ter a certeza. Obviamente, a neurologia é melhor. Mas... Opinião do especialista, ué. Professor, muito obrigada, pessoal. Vamos ter mais episódios, né? A gente vai ter, professor, as 23 especialidades de acesso direto. Então, vamos ter 23 entrevistas.
Muito obrigada pela atenção e continua aí na playlist para ver os outros vídeos. Muito obrigada.